Yeah, é verdade. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tinha essa gaia e a polícia reprimiu de forma violenta, os cidadãos queriam manifestar pacificamente. Então nós batizamos a nossa geração como geração 18 de março, que foi a data da manifestação, e levou também a nos chamarem de golpistas. Disseram que nós queríamos fazer golpe de Estado, por isso que na altura, ou seja, esse assunto de golpe de Estado não é intenção, não é o delírio de hoje. Sônia, saudações combativas, tudo news, saudações. Nelson, obrigado por estar ligado. Vitorino, saudações. Nabes, não negociamos nós jogo, né? José, saudações. Alexandre, saudações. José, saudações. Tomás, Tereza, Antônio Dima, Lorda, Shedna, saudações. Tis, Sandrinha, Nasser, o Preto, João Paulo, Estevão, Mino, Nídio, Danilo, Nasser, o Preto apaixonado, saudações. Obrigado, Estevão. Tânia, Inocêncio, Eusébio, muito obrigada a todos vocês que estão a conectar. Anacleto, é muito interessante, foi coincidência, começar com as mentiras da verdade, mas é muito sobre isso. Nós vivemos as mentiras da verdade e nos ensinam aquilo que aprendemos, que nos lava as mentes, para que nós acreditemos que há a única verdade, um único caminho, e que tudo o resto, eles é que têm capacidade de querer que a gente queira. Isso nós atribuímos como frase de uma pessoa, mas nunca foi frase de uma pessoa. É a forma deles de pensar, é a ideologia que eles defendem. Eles não nos veem como seres humanos, eles não nos veem como seres autônomos, eles não nos veem como seres autodeterminados, eles não nos veem
como pessoas que têm a capacidade de definir o que é melhor para as nossas próprias vidas. Então, se nós não nos autoafirmarmos, se nós não decidirmos o que é melhor para nós, se nós não dizermos basta, isto nunca vai acabar. Existe duas correntes hoje na cidade moçambicana. Existe uma corrente que diz temos que ir à luta até as últimas consequências. Existe uma outra corrente que diz nós queremos lutar, mas temos medo do que vai acontecer, porque estamos a ficar sem abastecimento, porque estamos com medo de não existir uma estratégia. E nós sempre perguntamos se existir uma estratégia, vocês acham que quem promove deveria colar a estratégia no Facebook e dizer a estratégia, pessoal, a estratégia é esta, o passo a seguir é este? Seria sequer inteligente? Independentemente de qualquer coisa, eu acho que isto vale pelo que vale, porque os cidadãos moçambicanos têm consciência de que eles têm direitos. E apesar de eu dizer sempre que eu não sou organizadora desta manifestação, apesar de estar a merecer uma campanha de desinformação de outro nível, que até anima, mas a verdade, presente, Wilker, finalmente, a verdade é que eu tenho um problema, vocês vão começar a me ver quando basta o Wilker entrar. Eu ainda tenho que descobrir o segredo deste telefone, porque basta entrar alguém na minha live, a minha live começa a aparecer, a mostrar a minha imagem cortada. Ainda não percebi qual é o segredo. Então, por favor, me informe. Eu tenho que entrar num outro dispositivo, porque no meu telefone não aparece cortado. Mas quando eu vou verificar num outro dispositivo, sempre aparece cortada nas lives que eu tenho um convidado. E parece que cortada. Estás cortada. Eu não sei usar telefone. Enquanto no meu telefone, eu nunca estou cortada. Agora estás cortada. Afasta um pouco. Vejo isto, quando entro num outro dispositivo, depois quero assistir a live, digo tipo, ei, mas Quitéria, como é que tu estavas numa live e estavas cortada? Então, pessoal, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com qualquer coisa que eu ainda não percebi o que é. Deixa eu tentar ver aqui se há alguma ferramenta adicional. Os meus convidados sempre aparecem inteirinhos. Nunca aparecem com nenhum problema. Eu é que apareço cortada, mas sabe, azar é isso. Azar é isso. Como é que estás, Quitéria? Estou firme, muito firme. E cada vez com mais vontade e mais convicção de que esta luta não deve morrer e a vitória deve crescer devagar. Sem sombra para dúvidas. Nós descobrimos que não assiste nossas lives assim mesmo. Pessoas que decidem nos ligar na hora da live. Boa noite a todos. Deste lado. Eu estou aqui há muito tempo, na verdade, só que acho que as mensagens eram tantas e a Quitéria não conseguia vir-me aqui. Então aproveito para saudar a todos que estão aí presentes. O telejornal hoje vai ser aqui, não se preocupem, o telejornal vai ser aqui. Temos muitas coisas para falar para vocês. Tem muitas coisas mesmo, muitos têm colocado algumas questões, então há muitas coisas que vamos aqui debruçar. Alguém perguntou, sim, esse é o plover da sorte, por isso está sempre comigo. Cada um tem o seu plover. Vocês vão ver, Manuel de Araújo tem... de plover. Tu vai ver que essa cena de plover está a bater. Manuel de Araújo tem camisa dele também da sorte. Eu não me nenhuma plover da sorte. Eu só tenho um refletor. Eu não sei se vale por refletor. Então, se não vale por refletor, estou a pedir me darem também plover da sorte. Estou a ver que Fred Josias põe plover, Venâncio põe plover, Wilker está por plover. Ainda não nos avisaram que é dress code. Mas fala, né, Nath? Eu já descobri. Nath deu um segredo.
Não, vocês andam a borboleta à prova de bala, nos deixam aqui, à deriva, não nos informam, a malta vai convosco, tipo, estamos todos iguais, enquanto vocês estão a nos trair. Traição nem custa. É isso. Vamos começar com o John. Sim, vamos começar com o John. Uhum. Seguimos para fazer a radiografia de todos os detidos ao nível do Ok. país. Passamos para a situação dos feridos e sim. Então, vamos em cadeia. Ok. Yeah. Good. Nós reportamos, acho que foi ontem de manhã, a questão do John. Espera. Wilker, antes de começares, hoje não quero sabotagem. Assim continuo cortada. Não. No meu dispositivo, eu estou inteira. Teu cabelo aparece um pouco cortado aqui em cima, mas está Eu não estou bonita. a perceber nada. No meu dispositivo, eu fui que todo o meu corpo está aparecendo, só falta aparecer os pés. Não, mas Então, hoje, assim continua. pelo menos estás minimamente visível hoje. Hoje dá para conversar bem contigo. Mas, Wilker, tu és um traidor. Como é que tu me deixaste fazer uma live que eu não aparecia? Não, sabe? Não me disseste Na nada. live passada, eu também não prestei atenção. Eu acho que eu estava tão empolgado que não prestei atenção. E temos um assunto que não podemos deixar de lado que estão aqui a perguntar, que é o assunto do Vitano. Também vamos falar sobre o Vitano daqui a pouco. Vamos dar notas sobre o Vitano, se engana. Então, arranco eu ou arrancas tu? Arrancas. Ok. Nós ontem recebemos, até foi na manhã mesmo de ontem, a denúncia através das nossas linhas da detenção de um jovem chamado John. Segundo a informação que nós recebemos, o John era um mototaxista que ao longo da marcha na quinta-feira, aparentemente diante daqueles disparos, terá sofrido um acidente, segundo aquilo que nos fizeram chegar. E diante dos disparos da polícia, ele assustou-se, que é normal perante essa situação, e acabou cometendo um acidente. No entanto, a família estava atrás do mesmo e não estava a ser dada nenhuma informação sobre o paradeiro. Foram até a esquadra onde o John lá estava, mas não conseguia se encontrar a figura do John, mas a moto dele estava lá na esquadra. Ou seja, já deve imaginar o desespero da família de quinta até ontem. E só para terem uma ideia, até ontem a família já não estava a pensar no Johnny vivo. A única coisa que quando recebemos a mensagem era: nós pelo menos queremos o corpo do Johnny. Foi o que nos disse, aquilo tocou-nos muito, e por isso é que eu e a Quitéria lançamos a ofensiva para se localizar o Johnny. Não tardou nem uma hora que depois recebemos a informação que o John estava na 4ª esquadra. Curiosamente, era a 4ª esquadra onde a família tinha ido na fase inicial e, posteriormente, também a família estava lá no mesmo dia a procurar saber sobre informações. Foi dito que o John estava nesta esquadra. A família conseguiu cumprimentá-lo, disseram que estava para ver como é que ele estava, conseguiram falar com ele. E começou-se já a fazer as diligências. Começamos aqui, juntamente com a ordem dos advogados, na qual mando um big up, como se diz, porque tem nos dado um suporte muito, muito grande. Como nós já explicamos na live passada como é que funciona o nosso circuito, mas a ordem tem nos dado um suporte muito, muito grande quanto a este assunto. E, posteriormente, hoje tivemos a informação que o John, através da ordem, esta tarde, que ele já foi solto, juntamente com mais 3 pessoas que estavam detidos na mesma esquadra, e por ironia do destino, nós não tínhamos também consciência que tinham essas pessoas detidas lá, mas porque foi-se atrás do John e a equipa dos advogados não deixou ninguém para trás, porque é assim, se nós identificamos uma pessoa, vão outras também na mesma senda. Os advogados acabam fazendo sempre questionamento se tem mais pessoas, e acabaram também libertando as outras. O John, onde é que estava? Essa é a grande questão. O John estava numa esquadra ou num posto policial distante dali, já me foge o local,
mas estava num local distante, num dos pontos, num dos sítios ali, que tinham levado o John para lá e não sabe por que motivo eles terão escondido ele, mas felizmente ele já saiu, já se encontra em liberdade e se calhar em breve vamos conseguir dar mais subsídios quanto a isso. Então queremos pedir a todos que estão aí desse lado, por favor, se souberem mais de alguém que esteja desaparecido, se souberem de alguém que precise da nossa ajuda, nós estamos aqui que é para poder apoiar neste preciso momento, porque é a nossa missão aqui na Terra. E é assim que eu sempre prefiro dizer, porque se vocês não disserem, dificilmente nós também poderemos ajudar. Então era mais ou menos esta situação em que nós tivemos do John e que está finalmente no convívio familiar. Ainda estamos a ver em que condições de saúde ele está, mas já está no convívio familiar, isso nós poderíamos garantir sem sombra para dúvidas. E palmas para nós. Eu quero acrescentar que, olha, nós estamos a lidar com um processo em que nós temos todos os dias contra-informação e desinformação. E para nós é importante, sempre que nós libertarmos alguém ou que tomamos conhecimento que alguém está livre, procurar saber o que é que realmente é verdade na narrativa que nos é passada e o que é que não é verdade. Vocês têm um direito à informação e por isso nós sempre partilhamos as informações abertamente para vocês. Nós recebemos essa comunicação através da plataforma da sociedade civil em Manica, que se preocupou e também foi para lá, e depois também há muitos atores que foram se engajando. No entanto, eles foram informados lá que não. Eles prenderam o John porque lhe encontraram com fardamentos e militares e não só. E nós dissemos, não, nós queremos averiguar essa situação. Mas chegou uma altura que com tanta desinformação que há, quando vemos um CISI completamente empenhado em ser um boateiro por excelência, que ganha um award entre os fofoqueiros e boateiros que existem, nós já não sabemos distinguir o que é verdade e o que é mentira. Vai chegar um dia que o nosso Estado, as nossas instituições do Estado vão ir à televisão para falar conosco e nós todos vamos dizer, estão a inventar, mesmo quando estiverem a dizer verdade, porque a quantidade de mentiras da verdade que nos contam é muito elevada, de tal modo que a gente até pode acontecer de alguém nos dizer algo e não estar a nos dizer a verdade, mas quando a alternativa que existe é a informação vinda daqueles que sempre mentem sobre nós, então fica muito difícil filtrar. Então o John, felizmente, está em liberdade, como o Wilker disse. Agora eu quero dar uma dica a todos nós, a todos vocês. Nós vamos a conversar com diferentes atores esses dias. E uma delas é a chairperson, a presidente da comissão do Grupo de Trabalho das Nações Unidas para o Desaparecimento Forçado e Involuntário. Nós estamos no meio de muitas dinâmicas esses dias. E no meio de muitas dinâmicas, às vezes, nós não temos tempo de usar os sistemas internacionais ao mesmo tempo que os sistemas nacionais. Estamos a preparar queixas. Mas as queixas têm já no fim de muitas coisas. Vocês, às vezes, notam que um familiar vosso desapareceu. E o Sistema Universal de Direitos Humanos considera desaparecimento forçado e involuntário, que é crime no sistema de direitos humanos, qualquer pessoa que desaparece por mais de 5 horas. Se um teu familiar está sem paradeiro, claro, por mais de 5 horas, e tu suspeitas que foram as forças governamentais, não é um desaparecimento que foi comprar tomate e de repente foi assaltado, não. Tu suspeitas que as forças governamentais lhe detiveram, ou alguém viu um carro sem matrícula, ou um carro não oficial a lhe levar. Não existe detenção legal que é feita por um carro não identificado. Qualquer pessoa que é transportada num carro não identificado, para prender uma pessoa existe um sistema de regras. Abordar a pessoa, dizer que, olha, nós te encontramos em flagrante delito. Se eu sou encontrado em flagrante delito a cometer um crime, o polícia tem que se identificar e informar as pessoas que estão comigo para onde é que me estão a levar. Se o polícia não se identifica, não está fardado de polícia, como a gente, não se identifica como a gente, e me mete num carro, a força desaparece comigo, pessoal, imediatamente, ao mesmo tempo que estão a nos acionar para procurar a pessoa e libertar,
entrem no site das Nações Unidas e submetam uma queixa sobre desaparecimento forçado. Por quê? Porque se depois de 6 horas ele aparecer, aquilo não deixa de ser desaparecimento forçado involuntário. Enquanto se nós formos queixar enquanto ele já apareceu, já não tem o mesmo efeito em termos de produção de resultado. Uma das coisas que as Nações Unidas nos disse é, nós estamos a ouvir muito sobre esses casos, mas para haver ação é preciso haver queixa. E a queixa não precisa de muita formalidade. É um site onde se entra e se submete à queixa. O nome da pessoa, os dados da pessoa, em que condições desapareceu. E aquilo, quanto mais queixas entrarem, pessoal, parece que não estamos a produzir resultados, estamos a produzir resultados milagrosos. E as evidências que nós estamos a juntar deste processo são tão potentes, mas tão potentes, que vão fazer história, cedo ou tarde. Mas nós temos que fazer uma luta organizada com base na Constituição da República, com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, com base no sistema todo que nos protege. Então, amanhã, depois da manhã, qualquer viatura que pegar alguém, meter na viatura, não tem matrícula, a viatura não é viatura oficial da polícia, está a meter lá, é desaparecimento forçado e involuntário, imediatamente reportar ao sistema das Nações Unidas que José Alfredo entrou numa viatura e foi raptado, foi sequestrado, foi submetido a uma situação de desaparecimento forçado e nós temos a certeza que são forças de defesa e segurança, foi no contexto das manifestações. Então, a partir deste momento, já há um case em relação a Moçambique. Mesmo que esta pessoa volte a aparecer, se passou 5 horas do seu desaparecimento, que é o período que é considerado desaparecimento forçado e involuntário, mesmo que a gente vá depois libertar, Moçambique já tem um processo por responder em relação a isto. E um processo sozinho pode não falar muito alto, mas quando nós começamos a ter 5, 10, 15 processos, é suficiente. Temos também o relatório especial das Nações Unidas em relação à tortura. Se alguém passou pela manifestação e foi torturado, apesar de nós darmos assistência médica, foi chutado pela polícia, foi pisado pela polícia, se há vídeos, melhor ainda. Se foi ao hospital, tem documentos do hospital, melhor ainda. Mesmo você que foi torturado no dia 7, ainda vai a tempo de usar a tua internet e entrar no site das Nações Unidas e submeter a queixa para o relatório especial das Nações Unidas para tortura e tratamentos cruéis e desumanos. Porque a ministra da Justiça vai sempre às Nações Unidas e à Comissão Africana de Direitos Humanos apresentar uma coisa que se chama relatório de Estado. E quando ela apresenta o relatório de Estado, uma das perguntas que ela tem que responder é se o país já teve alguma situação de tortura, tratamentos cruéis e desumanos ou prisões, detenções arbitrárias, desaparecimento forçado e involuntários. E todos os relatórios dela veem que Moçambique é um país exemplo, porque não tem nenhuma situação de desaparecimento forçado e involuntário. Moçambique não tem registros oficiais. As pessoas desaparecem, mas não há nenhuma queixa. Então, quando nós falamos com os relatores, eles dizem, olha, é que nós, como relatores, não podemos usar informação que está na internet, que está na mídia. Não podemos usar informação que está no jornal. Nós temos que ter queixa para poder dizer que, olha, vocês têm um caso e poder haver ação de responsabilização. Então, nós depois, tanto eu como o Wilker, como a geração 18 de março toda, vamos colocar aí uma lista de sites onde vocês não deixam de nos partilhar os casos para seguir, mas passam também a submeter, porque nós podemos não ter tempo de submeter todos os casos, enquanto o familiar é teu e você pode, sozinho, acionar o grupo de trabalho sobre tratamentos cruéis e desumanos e pode fazer participações. Wilker, devolvo assim. Uma coisa que é importante que as pessoas tenham em mente é que, fora essa questão que a Quitéria esteve aqui a fazer menção das Nações Unidas, para que os outros percebam o que é que de fato está a acontecer, é preciso que usemos as redes sociais da melhor forma. E os hashtags são a melhor forma para fazer isso também. Por exemplo, vais colocar uma publicação sobre algo que está a acontecer em Moçambique, colocas hashtag Mozambique Elections, por exemplo, em inglês, tu estás a chamar maior atenção à comunidade internacional. Se colocas, por exemplo, Moçambique Protestos, por exemplo, como hashtag, são os hashtags mais usados. Se forem entrar aqui, vão conseguir perceber que tanto eu, a Quitéria, a Cídia e os outros vão usando sempre esses hashtags. Hoje estivemos a fazer uma espécie de balanço de qual é o alcance dos hashtags.
E só para vocês terem ideia, nós passamos a casa dos 10 milhões só praticamente nesta semana com hashtags. E hashtags são esses 10 milhões que estamos a falar de nacionais, estamos a falar de pessoas fora do país, que é para poderem ter ideia. Por quê? Porque eu vou vos dizer uma coisa. O que é falado lá nas Nações Unidas, o que é falado na Comissão Africana dos Direitos Humanos, vocês nem têm ideia. É um relatório super bonito. Moçambique não tem conflito coisíssima nenhuma. Eu vou partilhar a experiência depois do protesto que nós fizemos na Comissão Africana das Nações dos Direitos Humanos. A comissária Manuela, quando nos chamou, ela nos perguntou qual é o ponto de situação, afinal. Nós dissemos qual é o ponto de situação que a comissária tem. Eu disse, não, eu só ouvi dizer que há alguns feridos, fala-se de 3 ou 4 feridos. Ok, tivemos o caso do Elvino ontem, à madrugada, mas eu tenho a sensação que está tudo bem. Eu sou. Se a comissária, por acaso, soube que em Nampula balearam alguém e já passamos de mais de 3 ou 4 baleados ao longo desse processo, temos vários feridos. Isso não é possível. Eu disse, eu estou a dizer, não, o relatório que estão a mandar-me aqui é bonito. Eu logo tirei o papel com as evidências todas e mostrei. E diariamente, quando nós fazemos aquelas atualizações que colocamos, tanto através da plataforma, através da geração 18 de março e das nossas coisas, eu faço questão de partilhar com ela sempre. Então, vocês não podem em nenhum momento pensar que aqueles links não funcionam, aqueles e-mails que nós deixamos aqui da comunidade internacional não funcionam. Alô, aquilo é completamente diferente dos e-mails de Moçambique, dali do Estado, do Inater, que tem falhas de sistema e etc. Não sei o que. É completamente diferente. Aquilo funciona assim e tem um peso muito, mas muito grande. Então, usem muito daqueles hashtags para vocês poderem aproveitar os hashtags, os e-mails e etc. Há quem pediu o link aqui. Nós vamos deixar aqui o link, sim, para depois vamos fazer uma publicação especial com esses links que é para vocês terem acesso, mas também vamos deixar algumas instruções, como alguém perguntou, se tem que ser em inglês, não necessariamente, mas se não quiserem mandar em inglês, podem usar o DeepL Translate, DeepL, que é DEEPL Translate, que ajuda a fazer uma tradução mais ou menos genuína. Então aproveitem isso, porque uma outra coisa que é importante aqui tecer é que parece que nós só estamos a reportar, mas no juízo final vai chegar. Essa questão que tem se colocado. Vocês não têm que fazer alguma coisa, só estão a reportar. Vai chegar o dia vai chegar, não se preocupem quanto isso. Então, quanto maior material vocês recolherem, aí sim, eu não sei se era a hora, mas eu queria vos pedir uma coisa especial, tanto para mim, tanto para a Quitéria, aproveitando essa live, todas aquelas evidências que vocês forem a ter, partilhem conosco. Aquelas balas, aquelas munições, partilhem conosco, que vocês apanharam. Eu sei que há muita gente que guardou como recordação. Partilhem conosco, porque isso é uma evidência muito importante para depois demonstrar-se que não foi fulano de X e por aí foi. Então, é muito importante que vocês partilhem isso conosco. Quitéria, passo para si. Eu partilhei agora no chat o primeiro link, que é o link para a comunicação de vítima de desaparecimento forçado das Nações Unidas. Como o Wilker disse, vamos partilhar coisas da Comissão Africana das Nações Unidas. Não, mas a Comissão Africana nunca age. Mas há uma figura jurídica internacional que chama-se figura jurídica, mas é uma figura do espaço internacional que é name and shaming. Nomear e envergonhar, nomear e embaraçar um Estado. Tem um estatuto tão grande no sistema internacional de direitos, que se tu és membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, recordam-se quando Moçambique estava a presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e de repente nos dispararam na Marcha Zagaia. Nilce tinha que fazer uma comunicação lá nas Nações Unidas, aquele corredor das Nações Unidas só estavam a falar daquele incidente. Por isso é que Nilce se dignou a vir ao público, falar, fazer um discurso, começar a se solidarizar com as famílias, baixou a arrogância naquele momento, porque não é um assunto da Quitéria, não é um assunto do Wilker, não é um assunto fulano, é um assunto do povo moçambicano. E o embaraçar para dizer não esqueçam do assunto do teu povo é muito importante. E é por isso que nós estamos a ter aquele papel de dizer, pessoal, não podem nos bater aqui em casa.
depois nos dizerem, estamos a pedir para de chorar um bocadinho, porque vamos receber visita amanhã. Então, os visitantes que vêm assistir jogo não podem apanhar o povo a chorar, não vai ficar bem, depois vamos ter multa. Nós queremos mesmo que aquele que está nos violentando aqui em casa seja visto pelas visitas, que está nos bater bem mesmo, ter multa bem mesmo, para saber que não é bom bater com pessoas. Se você perder a oportunidade do visitante que está na tua casa, você fingir que você está bem, está para fazer maquiagem, para parecer que não levou porrada. Se você está a ir embora, vão te bater de novo. Abre o olho, com o braço. É preciso você aproveitar bem a oportunidade. Naquele momento que a visita está a chegar, dizer, informe a vossa visita que não há condições, nós estamos já a chorar, temos luto aqui no país, ainda vamos falar das pessoas que estão detidas, ainda vamos falar das pessoas que morreram, ainda vamos falar das pessoas que estão feridas. Agora vamos andar a fingir sorriso bonito para visitante para fazer o quê? Não há condições, entreguem as pastas. Digo, nós não estamos em condições de fazer, hospedar o jogo da FIFA, com todo o respeito. Nós amamos os Mambas, amamos da nossa seleção, amamos a todos que representam a bandeira de Moçambique, mas não estamos em condições. Quem é que não está a ver? Será que Chiquinho Conde, será que a seleção, será que os jogadores não vão compreender, dizer que há pessoas que morreram, estão mortas, pessoas estão a fazer velório dos familiares, há pessoas que, sabem, nós às vezes encontramos contactos das famílias tarde, e vocês não têm a dimensão real de quantas pessoas, quando nós temos o contato, nos informam que não tinham dinheiro para comprar caixão e por isso enterraram seu familiar enrolado na capulana. Eu não estou a inventar. Pela minha alma, pela alma de toda a gente que está à minha volta, as pessoas estão a enrolar os seus familiares na capulana e meter no buraco, na cova, porque não têm dinheiro para comprar um caixão. Isto está a acontecer esta semana. Até paracetamol. Há pessoas que não têm paracetamol, há pessoas que estão a voltar com 9 balas para casa, porque o hospital não está em condições de remover as balas que estão em sítios sensíveis. Ninguém está a ver isso. E aparece uma ministra da Justiça, que está a parecer mais uma ministra da Economia e Desenvolvimento do que ministra da Justiça, porque está a fazer uma carta a dizer que tem ordens para calcular os danos econômicos das manifestações para responsabilizar os manifestantes. Ministra da Justiça é o quê? É procuradora-geral, é ministra da Economia e Finanças, é ministra do quê? Porque se fosse da Justiça, estaria preocupada com danos humanos e não com danos financeiros. A pasta dela, se ela sozinha souber qual é o trabalho dela, se ela souber por que ela está naquela cadeira, haveria estar preocupada em fazer uma carta para perceber quantas pessoas perderam as vidas, para ela poder ir visitar, para saber quantas pessoas perderam as vidas, para ela poder ir assistir, para saber quantas pessoas precisam de justiça, quantas pessoas foram baleadas pelo Estado para poder responsabilizar. Está preocupada com a economia, ela entende o que é de economia. É a área dela, é pasta dela. Está a fazer o quê? Então é isso que nós, como moçambicanos, temos que começar a reportar. Temos que começar a denunciar, juntar essas evidências e garantir responsabilização. Se não houver responsabilização aqui em casa, há de haver algum sítio, mas nenhum nosso irmão vai ser enrolado na capulana, ser enterrado e ficar assim, do nada, como se não tivesse morrido pessoa, porque é mera estatística, é mero número. Essa é uma questão de honra para nós, e porque isso é quase que inadmissível quanto a esse aspecto, porque se nós temos, por exemplo, uma ministra que diante dessa situação consegue ficar completamente no silêncio, não há nenhum pronunciamento sobre isso, até temos as Nações Unidas, temos quase todos os organismos internacionais que lidam com justiça, ela sequer, ao menos publicamente, não. Pelo menos para o inglês ver, dizer que, olha, nós estamos a trabalhar nesse sentido, nada, não há absolutamente nada. Então, é extremamente triste o que é que nós estamos a vivenciar atualmente no nosso país, mas não me espanta, categoricamente não me espanta. Eu acho que há mais situações de escândalos do que situações de resolução, e principalmente por parte da Procuradoria-Geral da República. Eu nunca vou parar de lançar pedras até que se faça alguma coisa quanto a esse assunto, porque é inadmissível que a senhora Bushila esteja a ver os polícias a atirarem, a infringirem a lei. Nós falamos, postamos, se quiserem podem ir até as nossas redes sociais. Como é possível nós termos um comandante que dá tiro nos testículos de um homem em Nacala Porto? Como é possível estar no silêncio? Que tranca a porta da sala, porque estão a comer, que tranca a porta, sabe que está lá, começa a dar tiros internamente. Como é possível isso?
Não, Então, são essas mas situações. pior, Wilker, não estás a dizer bem, não estás a dizer bem, porque houve muitos comandantes a darem Houve, vários tiros nas sim, pessoas. O que houve. nós temos que dizer é que esse comandante está a dar tiro dentro do hospital. Tal, Para exato. A imaginar, dar tiro. ir Sim. entrar no hospital, ir balear a pessoa na Oh, cama do hospital, porque não. está zangado com essa pessoa. Não, não faz sentido nenhum. Uma pessoa está lá a acompanhar as outras. Ele chega, fecha a porta, pega a arma, de repente está a dar tiro nos testículos de alguém. Vai dar, pega. Nós, se pegássemos as imagens que nós recebemos diariamente, eu acho que a maior parte de vocês nem iria conseguir apanhar sono, porque nós não conseguimos apanhar sono com tamanha atrocidade que nós vamos recebendo. Por nós já teríamos a tomar alguma ação imediata, mas sabemos que às vezes é preciso ter alguma cautela quanto a isso. Só o caso daquele jovem que levou tiro, teve praticamente a cara toda desfigurada. Acho que vocês receberam o primeiro caso do gênero, mas nós recebemos um outro, que aquele vídeo eu particularmente não conseguia assistir, só conseguia assistir a parte em que ele já estava a ser operado, em que foi desfigurada toda a cara, toda esta parte aqui foi embora porque ele levou um Eu nem tiro. a parte dele a ser operado, confesso Não, que é eu aqueles terrível. vídeos não consegui terminar. Não, se vocês tivessem acesso, eu acho que as pessoas podem estar a dizer, não, vocês não. Eu acho que a uma altura destas, mesmo a própria Procuradoria-Geral da República acaba sendo cúmplice, porque quando são assuntos mesquinhos, quando são assuntos que têm a ver com perseguição à oposição, lá estão em primeiro lugar. Mas quando é assunto que de fato interessa ao povo, que é fazer justiça, a semelhança dos próprios deputados da Assembleia da República, que estão em representação do próprio povo moçambicano, mas em nenhum momento assisti um deputado sequer a se pronunciar a favor do próprio povo. Nós tivemos nenhuma, zero publicações, zero responsabilizações, zero. Se calhar até alguma ação concreta nós tivemos ao longo deste processo. E até se calhar aqueles que são os futuros concorrentes à cadeira ou à Assembleia do Povo, automaticamente não temos verificado isso. Pelo contrário, são mais discursos de ódio do que propriamente tomar alguma ação precisa quanto a esse assunto. Então, é extremamente importante, pessoal, e eu reforço esse apelo. Vamos juntar o material de prova, ajudem-nos neste processo, vão mandando para mim, para a Quitéria, e vamos fazer isso para ver se as pessoas que fizeram isso e cometeram isso sejam responsabilizadas. Eu acredito que é questão de tempo, porque responsabilizadas elas serão. O link que eu mandei agora, como eu disse, o primeiro link que eu mandei é só para vítimas de desaparecimento forçado. As pessoas que tiveram um familiar que desapareceu por mais de 5 horas podem reportar. Eu sei que já passou, mas mesmo assim submetam uma queixa. Vocês, quando entrarem no site, onde encontrar um modelo de Word, mas eu fiz a tradução em inglês, porque infelizmente uma das grandes fraquezas deste país, que é uma também razão para a nossa revolta no geral, mas não é só deste país, é de muitos de nós, é que português não é uma das línguas oficiais das Nações Unidas. Então, enquanto português é língua oficial da União Africana, não é língua oficial das Nações Unidas. Então, na Comissão Africana, vocês podem submeter as queixas em português com facilidade. Nas Nações Unidas já exigem queixa em inglês, mas não fiquem preocupados com isso, submetam em português, eles têm que procurar vos entender, mas vocês vão encontrar os formulários todos em inglês. Então, se não tiverem entender o formulário, o que eles estão a vos pedir são esses pontos que eu pus aí. Número 1, nome completo da vítima. Número 2, dia, mês e ano de desaparecimento. Número 3, local de desaparecimento. Número 4, estado ou forças apoiadas pelo estado consideradas responsáveis pelo desaparecimento. Número 5, informações sobre qualquer busca que tenha sido feita, que é isso de dizer eu fui à primeira esquadra, fui à segunda, não me responderam. Número 6, identidade da pessoa que envia a comunicação, ou seja, quem é o queixoso. Só isso é que precisam. A partir daí, enviar para esse e-mail que eu coloquei aí. Nem precisa mais nada, é só ir ao teu e-mail e enviar no e-mail que eu coloquei aí. Em relação à detenção arbitrária, sim, Wilker? Não, fala lá. Depois vou dar a desabafar. Continua. Ok. Em relação à detenção arbitrária, a segunda postagem que eu fiz aqui no chat, que é o site que vem a seguir. Eu coloco sempre o site só para vocês irem ter mais informação. É o site onde tem toda a informação sobre como fazer, mas eu fui extraindo os dados. Quem não quiser entrar no site também não precisa entrar. Esse já é investigação de casos de detenção. Uma coisa é desaparecimento forçado. Você não pode saber que a pessoa está presa e dizer que é desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado, você durante 5 horas não sabe onde a pessoa está. 5 ou mais horas. O mínimo de 5 horas, procurou nas esquadras, não localizou. Não é logo que a pessoa sai, você logo faz a queixa. Primeiro procura, não localiza,
5 horas depois, submete uma queixa às Nações Unidas sobre o desaparecimento da pessoa e coloca tudo que você fez para localizar a pessoa. Se é um caso de detenção arbitrária é aquilo que eu expliquei, mesmo no momento da detenção, você está a ver que está a ir num carro sem matrícula, um carro com matrícula, ou mesmo estão a vir lhe caçar em casa. Lembre-se que, de acordo com a nossa lei, ninguém pode ser preso fora da situação de flagrante delito, a não ser que haja um mandato judicial. Se o secretário do bairro sabe que você é militante da oposição, ou o comandante da polícia sabe que você esteve na manifestação, não é para ele ir para a tua casa, chegar, bater porta e dizer, senhor, você esteve na manifestação, estou a levar, porque você estava lá. Não, 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 não. Se ele soube que eu estava na manifestação, se ele ouviu que eu queimei PT, mesmo que eu tenha queimado PT, que é uma questão ilegal, o que tem que fazer é abrir um processo, a procuradoria investigar, a procuradoria mandar para o tribunal investigar, o tribunal marcar a audiência. Aí o tribunal é que vai me notificar. Aliás, a procuradoria pode me notificar para declarações, me chamar, eu ser ouvido, voltar para casa. Eu continuo em casa, só depois é que o tribunal me notifica, me julga, se eu for sentenciado, vou ser preso. De contrário, eu não fui encontrado numa situação de flagrante delito. É uma detenção arbitrária. Não pode vir buscar em casa na base de ouvir dizer. A palavra do secretário do bairro nem é matéria para processo judicial. Ainda que o tribunal marque audiência, se é o secretário do bairro, a palavra do secretário do bairro contra a minha palavra, já está-se a violar o princípio da presunção de inocência, do indúbio pro réu, que diz que a dúvida prevalece a favor do réu. Se há dúvida, não há prova, não há vídeo, não há foto, não há 10 testemunhas que estão a dizer que eu fiz, não há arma do crime. Então, eu não posso ser julgado e condenado. Por isso é que estamos a insistir, pessoal, temos que fazer recursos quando percebemos que houve uma detenção arbitrária. Então, a seguir, vamos continuar, vamos mandar-vos já procedimento de queixa em relação a baleamentos, em relação a ferimentos, porque nós vamos fazer uma ação coletiva de tudo isso. Mas nós queremos reforçar as nossas ações com as vossas ações individuais. Wilker. Estou a receber aqui a informação que o comandante Bernardino Rafael esteve a fazer a conferência de imprensa há pouco tempo. E muita gente está a dizer que escolheu jornalistas para falar e foi arrogante e ameaçou o povo. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Eles sempre vão ameaçar, né? O melhor que sabe fazer. É o melhor que sabe fazer. Aqui, por exemplo, disse que basta manifestações. Quem diz que basta manifestações não é o comandante. E fique claro, o Bernardino Rafael não é o senhor que diz basta manifestações. Quem diz basta manifestações é o povo, porque é um direito que está estatuído na lei. Então, quem diz basta manifestações é o povo. Se o povo quiser manifestar amanhã, desde mesmo que seja os trâmites e etc., o povo tem o direito de manifestar. Então, ninguém pode em nenhum momento nos impedir de manifestar. Isto é um direito que está estatuído por lei. Então, isto aí é conversa. Então, não se preocupe, não bate na cabeça quanto a isso, sinceramente. O importante é sempre nós fazermos a nossa luta dentro dos termos da Constituição e das leis. Eu sempre encorajo isso, mas de resto, não é opinião. É por isso que a lei fala de aviso. Quando fala da manifestação, até fala de aviso, não fala de pedido de autorização. Exato. Não há ninguém que tem que dizer se você pode ou não pode, se deve ou não deve, a não ser que a tua manifestação viole princípios constitucionais, promova a xenofobia, quer dizer, é preciso ver quais são as margens que a Constituição da República coloca como limites. De resto, não, eu posso dizer que amanhã quero manifestar contra o senhor Bernardino Rafael. Posso organizar uma manifestação que é contra a atuação do comandante-geral da polícia. Então ele não tem que ter opinião sobre isso. Posso organizar uma manifestação contra a atuação do município. Ele não pode dizer se gosta ou não gosta. Isso não é da conta dele gostar. Aliás, eu quando organizo manifestação contra a atuação da polícia, é mesmo para ele não gostar. Se fosse para gostar, eu não organizava. Isso. E agora, por isso que eu estou aqui um pouco sem perceber como é que ele diz basta manifestações. Isso não é possível. Não é possível. Ninguém pode impedir o povo moçambicano de manifestar. Quem determina isso, não. Por isso eu dizia até num daqueles meus vídeos, o pior problema que nós está aqui a perceber-se é que quando proíbe-se as marchas, proíbe-se as manifestações e etc., está a colocar-se mais lenha na fogueira. A polícia, o papel da polícia nesse tipo de situações é demonstrar como é que as marchas devem, em algum momento, ser seguidas. Por exemplo, se vocês quiserem manifestar, por favor, passem pelo sítio XYZ, a marcha tem que ser ordeira,
controlem-se uns aos outros, porque é importante que até falam isso geralmente para nós. Vocês não têm aconselhado que as marchas sejam pacíficas. Não, as marchas têm tido infiltrados. Nós verificamos isso, por exemplo, no caso concreto da cidade da que Beira. eles mandam. É isso, nós verificamos na cidade da Beira, a título de exemplo, na marcha do Azagaia, na marcha sobre a questão dos megabytes, por exemplo, nós verificamos infiltrados. Nós veremos isso aqui, é infiltrado. Isso cabe desestabilizar para quê? Então, são muitas dessas situações. Por isso é extremamente importante que nas marchas controlem-se uns aos outros, porque senão serão todos vocês que vão passar por desestabilizadores. É verdade. Wilker, eu vou partilhar um trecho. Eu estou a ler muito os estudos da Frelimo sobre a luta de libertação nacional, que eles próprios publicaram. Então, faço essa reserva que eles próprios é que publicaram, se não me fazem mais uma capa de jornal amanhã, porque pá, eu estou a ficar com... Depois, eu costumo dizer, estou a pedir, você do CISA que está a fazer esses jornais de desinformação, manda-me lá uma mensagem a pedir para eu escolher foto sozinha. Eu quero escolher uma foto melhor. Bonitas para colocar lá. Não põe uma foto qualquer. A única coisa que eu estou a gostar nessa desinformação é a foto que estão a escolher. Aquela foto ali é exagerar, sabe? Exagerar na escolha das fotos. Sabe? Pelo menos tem uma foto que tem um ângulo muito bom, que fica bem naquele artigo. Sabe? Sair do New York Times, mas não deu uma foto boa. A primeira moçambicana aparecendo na capa do New York Times. Mas depois de uma foto que não dá, não é para nos Estados Unidos me conhecerem por mal. Então, eu estou falando. Este é um artigo sobre a luta de libertação, mas se vocês fizerem Google, vão encontrar muitos outros que têm informações parecidas. E aqui vem, por exemplo, na página, eu depois vou mandar o link, para todos aqueles que falam mal dos manifestantes, vão descobrir que os manifestantes estão a ser muito pacíficos, estão a ser muito tolerantes, estão a agir dentro da lei e não inventem que com uma revolução, a sentar em casa, a aceitar os vossos desmandos, os vossos baleamentos, haveria de ser possível, logo que vocês foram mais ordeiros. Quando vocês escreveram a vossa história da luta de libertação, vocês escreveram assim: a Frelimo realizava ataques de surpresa, onde geralmente causava às tropas do exército português enormes baixas. Apesar do ponto de vista militar, sempre foram superiores nas ações combativas. A Frelimo implementou o uso das medidas estratégicas de guerrilha, onde atuavam em pequenos grupos, realizando incursões rápidas, tais como ataques às colunas militares portuguesas, sabotagem de viaturas, colocação de minas pessoais e anti-tanque nas picadas por onde transitava a tropa do exército português, bem como outras ações mais eficientes de guerrilha. Durante o período chuvoso, era mais difícil perseguir os guerrilheiros por via aérea, anulando a superioridade aérea de Portugal. E mesmo por via terrestre, dificultavam os movimentos dos carros de combate. Por seu lado, as forças libertadoras da Frelimo, com seu equipamento mais leve, eram capazes de escapar pelo mato e juntar-se às populações locais, passando despercebidas. Além disso, as forças da Frelimo conseguiam alimentar dos produtos do terreno por onde passavam, oferecidos pela população. Nós não queremos fazer isso, nós não estamos a entrar nisso, nós queremos fazer uma revolução pacífica, queremos fazer, e nem queremos fazer nada que fira a Constituição da República, mas não começa a desinformar as pessoas, a mentir às pessoas, a esquecer que vocês é que nos trouxeram para os livros da escola, que as mudanças, que as revoluções eram feitas por meio, quer dizer, quem nos ensinou que não era possível, querem saber, este livro aqui é Escola do Comando Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco, Tenente Coronel de Infantaria, Estudo da Luta de Libertação Nacional de Moçambique, de 2019, publicado no Rio de Janeiro. Mas também tem várias obras nacionais. Então, o que eu quero dizer é, pessoal, não vamos criar na cabeça das pessoas que quando nós estamos a lutar contra pessoas que semeiam o ódio, que semeiam a intolerância, pessoas que semeiam o assassinato das pessoas que semeiam uma situação de perseguição de pessoas casa a casa, que vocês venceram o colonialismo português de outra forma. Vocês é que nos ensinam todos os dias na escola. Nós estudamos nas vossas escolas, já como vocês disseram na campanha eleitoral, que não são nossas escolas, são vossas escolas.
escolas. É onde nos ensinaram que a luta de libertação teve precusto, e esses custos eram humanos, eram materiais, eram econômicos, que vocês sabotavam linhas férreas, que vocês sabotavam postos de corrente, vocês sabotavam tudo, porque sabiam que tinham que tocar onde doía mais, porque era a única forma do colono perceber que a guerra era uma questão, que a libertação era uma questão inegociável. Hoje, nós estamos a dizer todos os dias as pessoas lutem com base na Constituição da República. Não sabotem, não façam mal. Mas vocês estão a ir para a casa de alguém disparar. Uma pessoa é deitada em casa. Estão a ir ao hospital disparar uma pessoa deitada em casa no hospital. Estão a ir buscar uma pessoa ferida no hospital, levar às celas. E depois querem criticar a reação que essa pessoa tem. Quem é essa pessoa? Vocês, quando um português, que vocês chamavam de colono, espalhava ódio, vocês não tinham um sentimento também de dor, um sentimento recíproco. Então, por favor, não nos odeiem, porque nós não queremos vos odiar. Nós não somos iguais a vocês. Nós não somos como vocês. Nós não entramos em ações de guerrilha. Nós não entramos em ações de terrorismo. Mas nós aprendemos que vocês eram chamados de terroristas nos tempos, vocês eram chamados de reacionários, vocês foram chamados de todos os nomes possíveis. Então nós nos inspiramos em vocês, nós aprendemos de vocês. E hoje nós, como cidadãos moçambicanos, estamos a dizer que não inventem nas pessoas de que estão a vencer, porque o português também começou a dizer, ficou muito repressivo nos seus últimos dias de vida. O colono ficou tão repressivo, começou a usar armas contra vocês, começou a disparar contra vocês, começou a aumentar a propaganda. Os moçambicanos eram proibidos de entrar nas rádios dos portugueses, começaram a criar brado africano, porque não podiam usar as mídias existentes na altura, começaram a criar alternativas de comunicação, começaram a criar alternativas de afirmação, e tinham uns aos outros como apoio, começaram a atuar na clandestinidade, começaram a usar nomes, pseudônimos, os craveirinhas, aqueles nomes que andavam a usar, não era porque os craveirinhas gostavam de nome artístico, não. Era camuflar a sua identidade, porque se alguém soubesse que quem escreveu aquele texto foi craveirinha, tal como hoje estão a perseguir, também perseguiam naquela altura. Então eu estou a dizer isso tudo para dizer, estão a ver aqueles nossos irmãos da comunidade muçulmana que andaram a doar comida, estão a ser acusados de financiamento ao terrorismo. Não somos só nós. Estão a ser perseguidos, estão a ser vítimas de ameaça, porque fizeram sandes para dar manifestante. Vocês acham que faz sentido pegar moçambicanos iguais, acusar de terrorismo, porque deram sandes, porque deram água, porque manifestaram? Isso não é criação de ódio. Vão encher televisão a dizer que as pessoas que estão a manifestar estão a criar ódio, que as pessoas que estão a manifestar estão a ser intolerantes. É possível você não ser intolerante em relação a alguém que está a indicar tua casa, secretário do bairro, para ir com polícia, buscar teu filho, bater teu filho, torturar teu filho, balear teu filho. Acham que as Winnie Mandelas, quando criaram um Código Suíço na África do Sul, aqui, quando criaram a luta armada de libertação, era porque não tinham ódio em relação à opressão. A opressão, não a pessoa. A opressão não é para amar. Se você amar a opressão, você vai viver para sempre na escravatura. É preciso que o governo, que a procuradoria reabilite as nossas relações, porque as nossas relações não estão bem. E não vamos fingir com conferências e workshops que é possível reabilitar uma relação enquanto continuam a aprender nossos irmãos. Enquanto todos os dias estamos a receber chamadas e mensagens de que mais pessoas estão a ser presas. O Wilker vai falar isso a seguir. Mas nós estamos a ter irmãos que estão a ser sentenciados 100 mil meticais, 700 mil meticais de multa, acusados de vandalizar PT, quando nem sequer fizeram nada. E nós vamos avançar com recursos. Mas é preciso dizer que isso, se não é ódio, é o quê? Então não nos venham aqui nos ensinar que temos que ser manifestantes com civismo, quando nós estamos a lidar com pessoas que não são urbanas, com pessoas que não são cívicas, com pessoas que estão a matar o seu povo. Nós queremos ser tolerantes, mas aquilo que vocês estão a fazer, de me publicar com fotos feias, é o quê? Não é ódio? Não, aquilo é pessoal. A pessoa não só queria criar uma fake news, mas era pessoal. Que deixa um crash lá no cinza, ninguém não aguenta comigo lá. Era pessoal. E aqui há duas coisas. Voltaste à história, falaste sobre que a Frelimo nos tempos era acusada de terrorismo pelos portugueses. Mudam-se os atores, mas o colonialismo continua, o dito neocolonialismo.
os opressores são diferentes. Neste caso, aqueles que libertaram hoje em dia são os opressores. E aqueles que hoje estão a lutar para libertar o país, neste caso concreto, antigamente poderiam ser chamados por terroristas, mas hoje, pelo governo, são chamados de golpistas. Então, os termos também mudaram. Aqueles que queriam fazer terrorismo, outros hoje querem fazer golpe do Estado. São terminologias que acabam mudando com o andar do tempo. E falando sobre o terrorismo em particular, antes de entrarmos lá, eu fico mais entristecido quando vejo, por exemplo, a criarem narrativas contra a Quitéria, a colocar na página fake do New York Times com aquela foto feia, etc. Não, eu vou dizer que é feia, tu não podes, Wilker, estás a me ofender. Aquela foto linda. Aquela foto linda. É que o mais incrível que parece que em Cabo Delgado já não há nada. Não é? Em Cabo Delgado já não há ação. Em Cabo Delgado está a morrer. O Estado Islâmico, através da sua página, hoje ou ontem, publicou algo relacionado com a morte de soldados que estão a perder a vida lá. Mas o serviço secreto está preocupado aqui com Quitéria, porque Quitéria vai fazer aquilo, Quitéria está a receber dinheiro, 4 milhões, que eu também, amigo dela, nem apanhei esse dinheiro, coitado. Estão preocupados com essas narrativas. Mas lá em Cabo Delgado, estão a morrer. Até são BTRs, aquilo novos, que eu nunca vi na minha vida, nem uma vez em Cabo Delgado entrar. Só com os ruandeses, altas máquinas entrarem no terreno de guerra em Cabo Delgado, porque eu já estive lá e várias vezes verifiquei. Só vi aqueles BTRs lá com ruandeses, já nem eram daquela qualidade. Mas aqui a sair no dia D, o que eu assisti, praticamente foram coisas de um outro mundo. Então eu já me coloco. Que tipo de serviço de inteligência nós temos, afinal? É inteligência para perseguir políticos, para perseguir ativistas? Desculpa, alguém corrigiu ontem, Wilker, deixa eu te corrigir. Sim. Nós temos serviço de informação, não é de inteligência, por isso que não puseram inteligência na sigla. Tá bem, ok. Porque, serviço de inteligência nós não temos. Porque se for mesmo para também ir para a definição de inteligência, acho que estaríamos um pouco a desejar. Porque não temos mesmo. Aquilo que nós estamos a verificar é informação. Informação também no terreno não está se a recolher como deve ser. Então também já é um outro problema que nós aqui vamos abrir. Mas, enfim, vamos para os nossos irmãos de Nharim. Em Nharim, nós temos a situação de jovens. Acho que na live passada... Não, desculpa te entrar em Nharim, Wilker. Desculpa cortar-te. Desculpa cortar-te. Quando falaste de Cabo Delgado, eu disse, sabe, se nós soubéssemos que também lá no serviço de informação temos uns bons técnicos de desinformação e narrativa que até fazem vídeos a dizer que Moçambique acabou, chegou ao fim, foi assassinado, Moçambique está sob ataque, podiam ter feito, pega aquele helicóptero que vimos, mandar com um drone, ter filmado a caça dos terroristas. Nem precisavam mandar nenhuma força externa, como eles dizem. Só filmarem a caça blindados, andar por todos os lados, ao invés de estarem a fugir no Amarula, como aconteceu. Só essas filmagens, esses vídeos. Se nós moçambicanos tivéssemos visto, íamos dizer, os terroristas estão com medo. Mas é assim que a gente chega à conclusão que se calhar são eles mesmo. Sim. É porque não há outra coisa a se ter em conta por um motivo muito simples. Eu acho que a guerra em Cabo Delgado, em particular, seria uma guerra que automaticamente, contando com muitas mentes brilhantes que nós temos aqui, principalmente em matéria de segurança, nós já teríamos chegado ao fim desta guerra, ou pelo menos tentado encontrar um meio caminho para resolver esse problema da guerra em Cabo Delgado, mas não há nada disso. A guerra continua em Cabo Delgado e cada vez mais está longe do fim. O serviço de informação sequer, na minha ótica, consegue fazer o seu TPC quanto àquele conflito como deve ser. Eu acho que a uma altura dessas era inadmissível termos agentes. Nós vamos perdendo a qualidade em tudo. Wilker, já estou a perguntar se és casado. Depois, 8-2. Mas, enfim, nós estamos... Gente, estava atrás da revolução. Sabe? Então, depois disso, tem algo muito importante que nós precisamos ter aqui em conta, que vocês não estão a perceber o motivo do qual, se é que houve essas ameaças nessa última conferência de imprensa, porque é que o governo está a apertar muito. Vocês sabem o que é que faz uma hiena quando está diante de vários caçadores pronto para ser encurralada? Ela começa a atacar por todos os lados. Qualquer arma, qualquer pessoa é alvo. E é isso que está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque a última manifestação que foi marcada pelo governante Mondlane por 3 dias
ela mexe em setores sensíveis. E o setor mais sensível que ela mexe é o da economia. E nós sabemos Olá, muito bem, Clemente. e nós sabemos muito bem que a economia do país praticamente funciona com os grandes empresários. E quem são os grandes empresários? São membros do partido no poder. E se nós temos os membros do partido no poder a sofrerem esse encurralanço político-econômico, automaticamente isto acaba tendo repercussões muito grandes. Sabemos, nós temos ministros que são donos de companhias de logística de mais alto nível em termos de transporte. Só quando a fronteira de Ressano Garcia ficou fechada, estavam a transpirar, a suar de desespero. Agora estão a verificar, por exemplo, numa outra ala, se nós verificamos portos e etc. Então, são negócios. Todos esses têm negócios. Até o próprio comandante pode também ter negócios. Então, se forem investigar, vão descobrir mais pessoas que têm negócio ao longo desse processo. E por isso é que há esse todo desespero. Então, eu queria dizer, como falam na Bíblia, não apoquentem os vossos corações. Acalmem-se. Tomem sempre posições de acordo com aquilo que é estatuído por lei. Se a lei protagoniza ou preconiza a manifestação, manifestem. Desde que seja de forma ordeira, pacífica, manifestem. Não destruam, controlem-se uns aos outros. Continuem nessa mesma senda. Porque há um erro que está aqui a ser cometido muito grande. E eu vou corrigir, até aqui aproveito o indireto para corrigir o comandante da República de Moçambique. As marchas, as manifestações e etc. não se pedem autorização, comunicam-se. Repisamos, não pedem-se autorização, comunicam-se. Apenas isso. E não é obrigatório também, porque não tem nada escrito que é obrigatório. Que ter em Nharim? Inharime, sim. Em Nharim, como vocês sabem, tínhamos 40 detidos. É verdade que o número foi aumentando, porque há pessoas que depois de estarem detidos começaram a ser detidas, foram buscando casa a casa. Nós temos uma nova figura jurídica. No nosso ordenamento jurídico moçambicano existe uma nova figura chamada secretário do bairro. Então, este indivíduo chamado secretário do bairro é o coadjuvante da Polícia da República de Moçambique para a identificação de criminosos autorizados a deter. Então, eles vão vendo a lista das pessoas que fizeram campanha proposição e dizem na casa 2, no quarteirão 2, temos uma pessoa que fez campanha, então vão lá, chegam, batem a porta, carregam o filho de dono e levam a cela. E depois escondem a pessoa para as pessoas não encontrarem e correm. Também temos uma nova, sabem, vocês todos que têm processos parados no tribunal, saibam que há pessoas que foram presas dia 7 e já foram julgadas. Estão a perceber? Você tem processo parado no tribunal há 2 anos. 2 anos. Há 1 ano. Espera de julgamento. Dizem que a mesa do juiz está cheia. Não tem espaço. Mas há uma pessoa que foi presa no dia 7. Teve um processo chamado sumaríssimo. Enquanto não foi preso em prisão em flagrante delito. Ou seja, não há nenhuma pressa de julgamento. Mas só para que ele não tenha direito à defesa. Só para que ele não tenha tempo de se organizar. E só para fugir do advogado dele, porque não é porque não tem advogado. Ou advogado que foi se constituir ou foi se apresentar, mas para fugir isto, aceleram o julgamento. Chegamos lá e no julgamento começamos a ter surpresas. Tivemos pelo menos 2 pessoas sentenciadas a 49, a pena convertida em multa de 49 mil meticais, penas variavam entre 6 meses a creio que 2 anos, umas convertidas em multa de 49 mil meticais, outra de 60 mil, outra de 89 mil, outra de 700 mil meticais para as pessoas e para nós. E quando falamos desta, falamos também de Mucuba, vai falar Wilca, de Cabo Delgado, vamos falar também de Gurue, onde temos uma situação. Aquele comandante de Gurue, ele gosta, sabe? O comandante de Gurue é uma particularidade, porque ele não precisa de ordem superior. O comandante naquela porto também. Tipo, tá vendo aquele tipo de comandante que não precisa de ordem superior, ele tem adrenalina, gosta, tipo, tem uma êxtase em prender pessoas só por prender, só para mostrar que ele é comandante. Então, perceber? É um indivíduo que tem um gosto em violar a lei, tem um gosto em oprimir as pessoas, tem um gosto em torturar, tem um gosto em mandar balear, tipo, tá no ADN dele. Então ele mandou prender pessoas. E há denúncias em Gurue por apurar, que são de vários populares, segundo as quais a polícia queimou barracas. Diz em Gurue, que é uma zona no
mercado. O presidente do município já há muito tempo queria tirar pessoas por duas razões. Primeiro, porque aqueles vendedores no mercado, a maior parte fizeram campanha da oposição desde o ano passado. Segundo, porque ele tem interesses econômicos sobre aquela área. Então ele manda evacuar as pessoas e as pessoas não queriam ser evacuadas. Então aproveitaram esse período, foram queimar barracas. Depois começaram a prender pessoas no bairro, a dizer que elas é que queimaram. Só que o estranho é que as próprias donos da barraca dizem que não, foi a polícia, porque eu até fui torturado. Eu fui torturado pela polícia. Então são as pessoas do bairro que estão a dizer que quem os torturou e quem queimou as suas barracas foram agentes. Está cheio da IUR, que estão hospedados na residencial do Padre Marcos. Outro nosso assunto é com a Igreja Católica. A Igreja Católica, nós precisamos falar consigo, porque a população de Gurua está a denunciar que há um padre chamado Marcos lá, que tem estado a fazer campanha de um determinado partido, tem estado a alojar e tem estado até nas suas homilias a pregar, a chamar pessoas de marginais, de vândalos, que devem sair do lado errado, que têm que se reconciliar. Então, esta população está indignada em relação a esse consórcio, de tal forma que é nas casas da igreja onde a IUR se aloja constantemente durante estas ações. E se precisarem de lista de testemunhas, nós temos lista de testemunhas. Se for necessário, nós levamos lista de testemunhas, de 100, 200 testemunhas, já temos lista de 100, 200 testemunhas, que podem testemunhar que o que eu estou a dizer, pelo menos, é uma denúncia popular real, porque nós pedimos lista de testemunhas sobre isso. E esta situação levou à detenção de vários cidadãos que estão presos neste momento. Estão detidos neste momento sob uma arrogância que nem permite sequer aos advogados acesso a essas pessoas. E é por isso que nós levantávamos, quando vocês viram já levantar a publicação hoje, a dizer que no mínimo nós tínhamos que ter os nossos irmãos livres. É que vocês não estão a imaginar, nós hoje tivemos um caso de alguém que em Arime vendeu, entregou, a polícia levou um telefone de 35 mil meticais, penhorou. Eu não sei se o comandante-geral da polícia tem conhecimento que na polícia, que no tribunal, não é no tribunal, desculpa, que no tribunal, não sei se o presidente do Tribunal Supremo tem conhecimento, o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem conhecimento que se está a receber telemóvel, mais dinheiro, como um mecanismo para poder tirar um preso. Então, essa pessoa foi dar dinheiro, mas o dinheiro não chegava para cobrir o valor da sentença. Então, levaram também um telemóvel, supostamente 35 mil meticais, porque essa pessoa já não estava a conseguir suportar esperar detida. Então, nós vamos fazer cursos, vamos tirar, mas também queremos pedir aos nossos irmãos para nunca perder a esperança, nunca perder a crença, porque nós mesmo, quando não falamos, não nos esquecemos nem de um detido. E não vamos descansar, a não ser que nós estejamos também detidos, ou nós estejamos neste mundo, nós não vamos descansar enquanto a última pessoa não ficar detida, não ficar livre. Todos aqueles que tiverem sido injustamente detidos, também companheiros e companheiras. Não é para violarmos leis, depois dizer que nós também temos advogado, depois dizer para matarem alguém de qualquer maneira, que não é legítima defesa, depois nos dizerem que foi preso enquanto estava a atravessar a estrada, a voltar de manifestação, não é isso. Mas estamos a dizer que todos aqueles estão a ser presos injustamente, que não houver nenhuma prova contra ele de nenhum crime, porque mesmo aquele que cometeu um crime tem direito à defesa. Nas nossas elites, até no julgamento das dívidas ilegais, não só aqueles todos tinham direito à defesa. É verdade que pagaram, mas muitos pagaram com o nosso dinheiro. Advogados, até dois a três advogados. Agora, por que o nosso povo não vai ter direito à defesa? Por que aquela pessoa que sofre conosco na fila do pão, que sofre conosco na fila de pagar água, é que vai ser deixada à deriva? Não. É isso. Eu sei que é cansativo, eu sei que é doloroso, eu sei que para uma família uma longa espera é frustrante, parece que está sozinho, parece que foi abandonado, parece que foi esquecido, mas nós não nos esquecemos nem de uma única pessoa e continuaremos a ecoar, a marchar, a lutar até que a última pessoa esteja livre. O importante é que nós estejamos a consciência de que Mandela ficou 27 anos preso e não era Mandela sozinho, eram muitos deles, ficaram presos, sofreram. Eu gosto muito da história de Mandela,
Porque a Winnie Mandela, ao contrário do que alguns querem nos mentir, malta, a Winnie Mandela deixava crianças sozinhas em casa. Bem, E as ações de sabotagem do regime da apartheid, bem. sabotagem, mesmo aquilo que chamam de sabotagem, faziam sabotagem, todas as semanas prendiam Winnie, de tal forma que os homens, se quiserem zangar, zangue, mas eu vou dizer, Winnie Mandela era presa. O regime da apartheid deixava na cela de período, ficar toda ela ensanguentada, não davam nem condições de água, D'água nem de nada. nada para tomar banho, ficava toda ela de qualquer maneira. Mas ela dizia, não tem problema, voltava a sair, ia para cada irmã, a irmã dizia, você está deixando crianças aqui, essas meninas são pequeninas, ela tipo, nós temos que lutar, é por isso que quando vocês vê o discurso a último discurso antes de Mandela sair da prisão foi a filha da Winnie Mandela, que ainda era uma adolescente, a fazer ali, a dizer que nossa condição para parar este assunto é a libertação de Nelson Mandela. É filha de Winnie Mandela que faz aquele discurso. Então não romantizem a luta. A luta nunca foi fácil, a luta sempre foi feita de sacrifícios. Eu sei que para todos nós custa para quem não tem nada para comer. E às vezes parece insensibilidade dizer a alguém que não tem nada para comer, alguém que não tem certeza em relação ao futuro. Mas vocês lembram do tempo de pandemia? 3 meses foram filmar casas, algumas casas, aí pessoas estavam a beber, estavam a comer sobras de arroz, coda de arroz, com água, com um pouco de feijão. Mas era água, as pessoas não tinham o que comer, mas o governo dizia, não nos interessa, nós estamos preocupados com a pandemia, fica em casa, fica aí mesmo. Nesse momento não tinham ninguém para vir apelar que as pessoas vão morrer porque não estão a trabalhar. Nesse momento ninguém se lembrava de dizer que as pessoas estão a sofrer porque estão em casa. Nesse momento nós não ficamos 1 mês em casa, ficamos 3 meses em casa. E dava dor. Porque dizia-se que toda a gente, até as mamanas do mercado, tinham que passar a vender online, tinham que se reinventar, não queriam ninguém nos mercados, todos os mercados ficaram vazios. Agora já conseguem contratar pessoas, chamar pessoas para a televisão, dizer que estão a sofrer porque perderam tudo, é um dia. Mas depois aparece o governador do Banco do Moçambique a dizer que não se perdeu nada, que a economia está saudável. E Quando ainda, forem e ainda, humildes, vão dizer que realmente estão de rastros. e ainda por cima, comeram nosso dinheiro da Covid. Porque deram dinheiro, comeram nosso dinheiro da Covid. Houve muitas famílias que escreveram os seus nomes para a Covid, para receberem o tal subsídio da Covid-19, mas em nenhum momento chegaram a receber. Então, é extremamente importante que tenhamos isso em mente. São várias coisas que nós poderemos aqui elencar, que o povo vem sofrendo, o povo vai reclamando. E eu acho que 1 mês, 2 meses acabam não sendo muita coisa para aquilo que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia. Na semana passada, ou melhor, na live passada, falamos aqui sobre a questão dos jovens do QFC, que não tem nada para as suas namoradas e etc. Mas hoje vamos olhar mesmo para as realidades das nossas famílias. Eu, particularmente, que falo com vocês hoje, eu já cheguei por conta da falta de acesso e até por falta de alguma empatia. Eu vou-vos contar algo que se calhar vocês não saibam, acho que nem a Quitéria não sabe, poucos de vós sabem disso. Eu já perdi emprego por conta de uma entrevista. Já perdi um emprego por conta de uma entrevista. Já cheguei depois de perder este emprego só viver de arroz simples e chá. Por causa de quê? Por causa de uma simples entrevista. E não foi uma entrevista que eu falei mal, não. Foi algo que fizeram propositadamente, que era no sentido de dizer, epá, cala lá esse miúdo aí, para ele não poder fazer isso. Mas eu acreditava nos meus ideais, acreditava nas minhas convicções. E eu aprendi uma coisa muito importante com a Zagaia, que por mais que a gente não tenha toda a riqueza do mundo, eu acho que a melhor coisa é viver com a mentalidade em paz, com a nossa mente em paz, estar convictos naqueles que são os nossos ideais e saber, acima de tudo, quem nós somos e onde é que nós vamos. E assim, desta forma, nós vamos conseguir construir um Moçambique melhor. Eu fiquei praticamente 6 meses na pior das piores, a rastejar mesmo, mas eu acreditava que um dia eu iria triunfar. Então, é a mesma coisa que eu vos digo, que mais vale por vezes aguentar 1, 2 meses, estar convicto e não pensarmos apenas em nós, porque nós às vezes somos egoístas e pensamos em nós. Temos que pensar também naqueles irmãos que estão neste preciso momento a precisar de ajuda. Vocês não imaginam naquele número de pessoas que foram às manifestações, qual deles, quantas pessoas ali é que não tem sequer comida na mesa diariamente, quantos deles só têm uma refeição
Por isso dizem, vocês estão a levar pessoas à morte. Vocês não sabem quantas daquelas pessoas já estão na morte psicológica há muito tempo por não ter o que comer, por não ter emprego, por não ter estudado, por não ter um trabalho condigno, por até se calhar terem se separado. Vocês não sabem disso. Então, não importa se é homem, se é mulher, é importante dizer que essa luta, acima de tudo, é de todos nós. E como a Vitória disse, nós não vamos descansar até a última pessoa sair da prisão. Hoje, por exemplo, temos ainda cerca de 47 pessoas em Cuba detidas ilegalmente, onde desse número até temos menores de idade. Estamos a falar de pessoas de 15 anos, por aí vai. Então, nós vamos trabalhar, vamos continuar a trabalhar para tirar essas pessoas, porque são detenções ilegais. Algumas delas que já saíram porque tiveram que orientar, entre aspas, valores de 5, 10 mil meticais. Eu não sei se a polícia tem conhecimento disso, mas se não tiver, aproveitamos essa ocasião para também trabalhar nesse assunto. Há mais uma outra coisa que eu gostava aqui de dizer, que a Quitéria fez menção à Igreja Católica. Eu, por acaso, sou católico romano puríssimo, mas a postura me incomoda nos últimos tempos. Nós já tivemos uma igreja católica muito mais interventiva. A comunidade de Santo Egídio é uma das comunidades que trabalhou até nos acordos de paz de Roma, se vocês se recordam, e etc. E faz parte da igreja católica. Estão muito em silêncio relativamente a tudo isso que vai acontecendo, a essas atrocidades. Nós temos verificado até em algumas igrejas católicas a entrada de pessoas a fazerem comícios dentro da igreja, a receberem pessoas para... São diversas coisas. Eu, particularmente, já fiz parte de um grupo de jovens. Quem me conhece sabe que eu já fui líder na juventude, numa das paróquias na Matola, e houve até a tentativa de se fazer alguma campanha dentro da igreja e eu barrei o candidato. Aquilo soou, ficou um mal-estar, um ambiente. Então, há coisas que eu quero chamar a atenção, aproveite essa live. Senhor Bispo, Arcebispo, estou a pedir, olhar para aquilo que o senhor lá em Guru que está a fazer não é bom, e também as outras coisas que, perante a Deus, todos somos iguais. Essas coisas também de colocar em cadeiras especiais. Quem coloca cadeira especial é para bispo, só não colocar cadeiras especiais porque está aí o dirigente X. Somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais perante a lei divina também. Então estou a pedir, não há filhos enteados na igreja. Obrigado. Isso, eu acho que até a Igreja Católica é melhor do que muitas outras, melhor do que as nossas, porque não quero falar muito. Eu costumo apreciar muito para a Igreja Católica, pelo menos consegue ter a posição da Conferência Episcopal, consegue ter comunicados, posicionamentos sobre a situação, por isso até tem muita abertura de queixar sobre essa situação de Guru, na expectativa de que a Igreja Católica provavelmente tomará posições, porque algumas igrejas que você vai queixar à própria ordem superior que mandou proibir a oposição de entrar no culto, porque Deus não quer a oposição, Deus não quer ativistas, Deus lá, de algumas igrejas não querem críticos. há alguns sítios que a gente não percebe, bem. Afinal, Deus é para todos nós, está nos curar, então eu acho que a Igreja Católica vai tomar em consideração, porque é preciso lembrar que é importante, como o Wilker disse, tratar a todos de forma igual. Wilker, nós já falamos 1 hora, quase 30 minutos, não começamos pontualmente às 19, mas falamos quase 1 hora, então vamos lá avançar para os entretantos, porque a Mega hoje em dia não está fácil. Vamos ficar aqui às 20h40? Fazemos 20h40? Pode ser 20h40. Pode ser 20h40. Então, 20h40. Nós temos ainda muitos detidos em Cuba, Gurue, temos um número ainda de detidos que vamos trabalhar nesse sentido. Temos também assunto, começou a subir alguns em top. Sim, temos Tete porque também começou com esse assunto dos secretários do bairro. Os secretários do bairro parece que não tem família, outra coisa assim. Como é que é inadmissível que os secretários do bairro vão lá e indiquem a casa das pessoas que são da oposição, indiquem a casa das pessoas que fizeram parte das marchas. Muitas pessoas estão a ser detidas dessa forma. Então, secretários do bairro, por favor,
O povo não precisa fazer visita, como estão a escrever aqui. Estou a ver aqui, vamos fazer visita, não precisa fazer visita ao povo. Eu acredito que vocês, secretários do bairro, vão tomar nota quanto a esse assunto, porque acredito que se fossem os vossos filhos, vocês não iriam fazer a mesma coisa. Então vamos evitar problemas, porque estamos numa altura muito sensível. Parece que não, mas o povo também não está a brincar. Então vamos evitar Yeah. determinadas situações. Então, Depois são nós esses secretários que vão se fazer de vítimas, é chamar isso, televisão, começar a chorar, chorar. dizer que o povo está lhe a perseguir, que estão a dormir de sob vigília, É a isso. esquecer de contar lá na televisão o que é que ele fez para o povo lhe procurar. Mesmo os 70% não estão se pronunciar também, estão quietos também, Ah. não estão se indicar. Então, vocês também evitem, Evite, não provoque. Sim, não Não provoquem. provoquem para depois andar a dizer que os outros têm muito ódio, são intolerantes. Não Exato. provoquem, É comportem-se. isso. Você que sabe que é idoso, que já tem idade, que não aguenta correr, mas está a andar de casa em casa, andar a indicar pessoas, dizer prenda o filho de fulano, evita. Evitem. Porque você não tem mandato constitucional, não tem mandato judicial, depois já devia se fazer de vítima aqui, começar a apelar, depois dizer que o Wilker não defende direitos humanos, quando é teu direito, ou só defende direitos humanos dos outros, mas você é daqueles que chega no bairro, todo mundo está a brincar alegre, vai arranhar todo mundo, começa a lhes bater com pedra, depois quando vão à tua traje, começa a gritar, a chorar, chamar papá, chamar mamã. Não vá provocar pessoa enquanto você não está a confiar nada, para depois dizer que a polícia já não é do povo, já não é vossa, a polícia demorou a chegar, enquanto você sabe bem o que você fez. Porque aqueles blindados que estão a colocar aí não hão de viver para sempre aí. Ninguém vai te dar segurança durante 5 anos. Então você não anda a confiar tanto a mentir e dizer que você é melhor recolher pessoas. Evita, você não confia nada. Comporta-te com a base da lei, porque tua única proteção é a lei e a Constituição. Só evita. Então, é muito importante ter essa nota. Quanto aos feridos, nós ainda estamos a prestar assistência às pessoas que estão feridas, aos baleados. Temos ali os nossos contactos. Quem está a tratar muito mais feridos é a Quitéria. É ela que está a tratar mais desta parte dos feridos. Então, tem lá os contactos para se souberem de alguém que precisa de assistência. Estamos a trabalhar também com outra equipa que é secreta, que está a ajudar-nos nesta componente de assistência aos feridos mesmo e a prestar todo o apoio possível. Então, seremos muito flexíveis quanto a isso. Quem vocês souberem que está baleado, foi ferido, precisa de assistência ao longo desse processo, partilhem conosco, nós vamos prestar na hora assistência aos mesmos. Pedimos ainda recentemente aos materiais de prova para que forem a mandar para nós tantas balas, as fotos, os vídeos e etc. das atrocidades. Podem, aquelas que ainda não circularam muito nas redes sociais, podem também continuar a partilhar conosco. Uma coisa que eu gostaria de deixar para fechar, é a frase do Elvino, pelo menos do meu lado, que não falava, vou passar a bola para a Quitéria, é a que eu publiquei ontem. Acima da morte está a verdade, e por ela vamos até o fim. Então tenham sempre isso na mente, que mais vale pautarmos pela verdade do que propriamente nos acovardarmos por medo da morte. Todos nós vamos partir, cada um tem o seu tempo. Se chegar o meu tempo, chegou. Se chegar o tempo da Quitéria, chegou. Como nós fizemos menção, nós praticamente convivemos diante das ameaças. O Zito Osmani, que dizia que gostaria que eu fosse ameaçado, mas nunca é ameaçado. Mas nós vivemos diante das ameaças. Zito não peça, Zito não peça. Tem medo, Zito tem medo. Aí nós não ameaçam Zito porque tem medo de trovoada, de nhaçunjo, porque ele não brinca com a abraço. Não sei porque os meus pais não foram nascer, Matacatende e tal. Acho que se calhar assim não haveria de receber mensagens toda hora. É isso. Então,
Não tenham medo, esse país aqui é o nosso. Não, não, Vamos não precisa mandar mensagem toda hora, Vitano, se Hum, engano. Não, pessoal. Sim. Nós não nos dissemos, não vamos vergar a nossa luta enquanto até o último detido não Sim. esteja livre. Sim. Se a Procuradoria tiver uma razão de prisão legal, com fundamentos legais para a detenção de alguém, vai usar todos os pressupostos legais para fazer valer. Nós não vamos interferir nunca num processo judicial justo. Uhum. Mas a partir do momento que os cidadãos tiverem uma ideia de que um processo é injusto, que um processo não está a ser devidamente conduzido, que uma pessoa não está a ter os direitos que tem, as prerrogativas que tem, isso vai fazer parte da nossa pauta de luta. Não estamos a interferir no poder que a Procuradoria-Geral tem de exercer a sua ação penal, mas temos de dizer que, a partir do momento que se coloca em causa o sentimento do cidadão em relação à justeza, à nobreza da ação da Procuradoria, nós vamos perder confiança nas instituições. E se a Procuradoria quer ser credível, ela tem que se fazer respeitar e ela tem que se fazer afirmar. Porque não queremos uma Procuradoria que seja um correio de expediente político de determinadas pessoas. Nós temos muito orgulho de ter uma Procuradora-Geral da República que é uma mulher, que aparentemente tem uma formação e um currículo para exercer as suas funções, mas gostaríamos que a doutora Beatriz do Chile se emancipasse neste processo, desse um passo de confiança para o cidadão, para nós todos olharmos de cabeça erguida e dizermos: temos uma Procuradora-Geral da República que conhece a autonomia e a independência como a Procuradoria deve ter. Então, queremos que realmente crie esta reconciliação desta ferida com o povo, porquanto é a Procuradoria quem cabe garantir a legalidade, repor a legalidade destas detenções que aconteceram um pouco em todo o país, porque hoje, a partir de hoje, eu quero que vocês todos coloquem nas vossas publicações, nos vossos posts, a partir de hoje, não é a geração 18 de março, não são os ativistas que estão a pedir libertação, cada um de vocês começa a tratar cada preso, já não pelo nome só, comecem a tratar como presos políticos, porque tudo que nós temos hoje em Moçambique são presos políticos. Então, hashtags, mensagens, coloquem todos os murais, libertem os presos políticos. Qualquer condição de diálogo, de reconciliação, de pacificação deste país passa, antes de qualquer coisa, pela libertação de todos os presos políticos, uma libertação incondicional, independentemente de terem sido julgados ou não. É preciso, se alguém quer ouvir o povo, não pode ouvir esse povo por detrás das grades. Se nossas cadeias são superlotadas, eu tenho todos os relatórios do Cernap aqui deste país, eu recebi dados do Cernap. O Cernap tem celas superlotadas, não tem capacidade. Os hospitais perderam capacidade de lidar com baleados, por isso muitos baleados eram devolvidos para casa com balas no corpo. Imaginem as cadeias, não há nenhuma cadeia neste país que está com capacidade de receber os presos, e os presos estão a ficar asfixiados, estão a ficar... Eu acho que este era um momento importante para nós mandarmos um convite para a relatora Teresa Manuela, que por acaso é nossa amiga, Wilker, a relatora Maria Teresa Manuela, que para além de ser comissária da Comissão Africana de Direitos Humanos para Moçambique, também é relatora especial para prisões, condições de detenção e policiamento em África. E tem dois instrumentos importantes, que é as regras de Bangkok e as regras de Mandela, que são as regras mínimas de tratamento de reclusos no mundo, não estão a ser obedecidas. E isto também é razão para uma outra queixa contra Moçambique, pelo tratamento desumano que está a dar a cidadãos, está a deixar, em vez de prender ladrões, em vez de prender raptores, em vez de prender violadores, em vez de prender assassinos, está a encher celas com manifestantes, está a mandar os assassinos esperarem pelo julgamento em casa. Inversão total do valor. Exatamente. Então é isso. 20h40 pontualmente. Quitéria conseguiste. Parabéns. Pela liberdade, verdade e justiça, lutaremos até ao fim. Povo no poder. Contamos com vós. Obrigada a todos vocês que estiveram conectados. Até a próxima. Tchau. Tchau.